are passionate about the human and animal bond. We are independent. We value our heritage. We value our people. We focus on what matters. We focus on our customers. We innovate. We see the world differently, and we are not afraid to change the game. We believe in prevention. We are bold in our approach, preventing disease, preventing pain. We are Boehringer Ingelheim. Bom, boa noite, gente, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre esse tema tão comum na rotina de clínica de pequenos animais, verminoses em cães. Se não vemos, não existem. E hoje eu sou a Karen Boteon, vou bater um papo aí com a Malê, a Maria Alessandra e a doutora Norma Labarthe. Como de costume, né, a gente sempre traz aí um pouquinho do cenário do nosso tema aí no Brasil. Então, a primeira coisa que eu gosto sempre de reforçar é que o Brasil ele tem uma expressão bastante grande no número de pets, né? Então, hoje a gente ocupa o 3º lugar, né, em população de pets no mundo. Segundo os dados aí do Radar Pet de 2019, a nossa população de cães domiciliados girava em torno de 54,2 milhões de animais. Só que, segundo as estimativas da OMS, né, para o Brasil, a gente estima que a gente tem aí cerca de 30 milhões de animais abandonados, sendo que desses 20 milhões são cães. Isso atrelado aí a um baixo índice de medicalização, né? Então a gente não tem ainda um hábito tão de prevenção para os nossos animais, né? Então gira aí em torno de 20%, e isso atrelado a uma população grande de animais, principalmente uma população grande de animais de ruas, sempre fica a pergunta: seriam as verminoses, entre outras tantas doença negligenciada no Brasil? O que a gente tem de dado hoje, né? É bastante difícil a gente ser preciso na prevalência da maior parte das verminoses, porque embora a gente tenha, assim, uma grande quantidade de estudos publicados, os estudos acabam sendo em populações muito variáveis, né? Então, às vezes é em abrigo, às vezes é em população de animais de hospital veterinário e assim por diante. Mas um estudo que eu trouxe, pelo menos para a gente ter uma ideia, pelo menos no que diz respeito aí nas verminoses gastrointestinais, é um estudo do Labrune, em que ele fez aí um levantamento de várias publicações. E quando a gente vê os dados de necrópsia, né, de animais aí de diversas origens, a gente tem aí índices de prevalências bastante elevados quando a gente pensa nessas verminoses gastrointestinais, né? Então, ancilóstoma, por exemplo, de 0 a 100% de ocorrência, Toxocara canis até 80%, assim como tricuris e Dipylidium também. Quando se considera amostras fecais, né, aí de cães também de diversas origens, já que isso é um pupurri de vários papers aí publicados, a gente também observa uma alta prevalência para a maior parte desses eumintos. Então, ancilóstoma até 79%, Toxocara 39%, tricuris 29%, Dipylidium um pouco menos, girando em torno de 8%. Isso é só para a gente ter uma noção de que sim, as verminoses elas estão aí na nossa rotina, e a gente não pode deixar de lado a importância desses parasitas. Quando a gente pensa em classificação, né, das verminoses de forma geral em cães, e hoje o assunto é cães, a gente vai ter uma classificação, e aqui eu peguei um quadro e adaptei do SCAP, né, que é o Conselho aí de Parasitologia Europeu, de Animais de Companhia Europeu, e aí a gente classifica esses eumintos em trematóides, cestoides e nematóides, sendo que os nematóides eles podem ser intestinais e não intestinais. Então, a ideia hoje aqui é falar um pouquinho das verminoses mais relevantes em cães e um pouquinho daquelas que a gente esquece que existem. E para isso, eu vou começar conversando com a Malê, primeiramente. Malê, conta pra gente, né, na sua percepção, qual que é a importância das verminoses na clínica de pequenos animais? Será que a gente de fato negligencia elas, ou a gente subestima muitas vezes a ocorrência desses parasitas?
Então, Karen, o que a gente precisa ter na cabeça é que as verminoses elas podem se apresentar de 3 formas distintas, né? Eu posso ter os indivíduos que são infestados ou infectados, que são assintomáticos, mas que atuam como fonte de infecção para outros indivíduos da mesma espécie ou de espécies distintas, e aí a gente vai chamar atenção para o contexto zoonótico. Eu tenho muitos indivíduos que atuam como fonte de infecção para o homem, mas que a gente não sabe que são indivíduos parasitados. Eu tenho indivíduos que apresentam parasitismo marcante, apresentando aquela clínica gastrointestinal, que é aquela que a gente rememora mais vezes. Então, aqueles cães que vêm para atendimento porque apresentam diarreia de grande vulto, perda de peso, muitas vezes ascite, muitas vezes até quadros de vômito. E eu ainda tenho pacientes que podem fazer as famosas verminoses respiratórias, que essas são as mais desmerecidas de todas, né? Indivíduos que são atendidos com quadros respiratórios são aqueles que menos se investiga no sentido de parasitismo. E o grande problema que a gente tem é que indivíduos de qualquer idade podem padecer por conta dessas verminoses. Então eu posso ter indivíduos desde a idade 0 até 16 anos de idade tendo problemas gastroentéricos ou respiratórios por causa desses parasitos. E aí o grande problema que a gente tem é que a gente começa a atrelar isso muito ao filhote e alguns animais acabam fazendo exames desnecessários, como eles já vão direto para endoscopia, biópsia intestinal, ultrassonografias ou até exames mais caros, como a própria tomografia computadorizada, e eventualmente o que esses pacientes têm são meros quadros parasitários. Então eu acho que a gente precisa dar um enfoque nessa questão. Maravilha, Malê. Ainda continuando, né, com essas parasitoses, eu queria chamar a Norma para falar um pouquinho pra gente, porque a gente sabe aí, vamos pensar em nematóides gastrointestinais, que é o que mais, né, a gente se depara ou lembra mais na nossa rotina clínica. Aí, Norma, a gente sabe que, né, os 3 grupos principais que a gente se depara na rotina são os ancilostomídeos, são os ascarídeos, os tricurídeos. E aí, mas é importante saber a diferença entre eles, né? Assim, existem alguns pontos ou características que a gente tem que lembrar quando a gente está atendendo animais com possíveis suspeitas de nematóides gastrointestinais? Então, meninas, olha só, eles são, embora eles estejam no mesmo lugar, no mesmo ambiente dentro dos nossos pacientes, ou pelo menos ambientes muito próximos, eles estão também dentro do grande grupo dos nematóides, eles são bem diferentes. Se vocês olharem a primeira figura à esquerda, vocês vão ver que é a cápsula bucal de um verme e a gente pode ver pequenos dentes aí. Quando nós olhamos o verme que está à direita, nós vemos que ele tem uma lâmina que pode ser interpretada quase como alguma coisa cortante, mas que ele tem um aspecto muito menos agressivo do que o primeiro. Então, só ao olhar para a cápsula bucal deles, a gente já vê que eles são criaturas bem diferentes. Então, se nós pensarmos o que eles fazem, né, ao olhar um vampiro como o ancilostomídeo, que é o que tem os dentes, é muito fácil da gente imaginar que ele morde a mucosa, ele vai ferindo a mucosa, ele se alimenta de sangue, ele é um hematófago voraz e ele pode fazer realmente com que o animal perca muito sangue, volumes grandes de sangue. Ele está no intestino delgado, principalmente, os adultos estão aí. Já os ascarídeos, que tem aquela carinha mansa, bonitinha, eles não fazem isso, eles não saem mordendo a mucosa e eles também não se alimentam de sangue, eles se alimentam de muitos nutrientes. Eles roubam os nutrientes que estão no tubo digestivo do paciente e se nutrem deles, sem fazer hematofagia e sem ferir, vamos dizer assim, a mucosa entérica. Ambos estão no intestino delgado. Agora, quando a gente pensa nas zoonoses que eles podem causar, aí os ancilostomídeos fazem aqueles bichos geográficos, que é um prurido insuportável nas pessoas, os humanos quase enlouquecem com o prurido, é muito prurido, muito, e
Os ascarídeos, quando fazem larva-migras nos humanos, aí sim é muito mais grave. Enquanto o ancilostomídeo só faz coçar, o ascarídeo faz larva-migras visceral. Pode ir para o olho, e ele pode ir para o fígado, e ele pode ir para o cérebro. Então, com crianças, ele pode ser bastante complicado. Não é frequente, graças a Deus, mas existe e a gente tem que se preocupar com isso. Então, esses 2 parasitas são os que a gente tem que se preocupar mais. Mas também tem os tricurídeos, que já acontecem um pouco depois na vida dos animais, não é tanto de filhote, é mais de cachorro um pouquinho mais velho, embora todos aconteçam em todas as idades. E ele, então, é um parasito de intestino grosso. Ele também se alimenta de tudo. Eles não são hematófagos, mas eles fazem uma reação inflamatória no intestino grosso, que é bastante importante, e então se nutrem daquela confusão que eles fazem na mucosa. Em resumo, todos os 3 são bastante importantes quando causam doença. Muitas das vezes, você vai ter um animal parasitado, com grande número de parasitos adultos, seja uma infecção só por ancilostomídeos, ou por todos os 3, ou por 2, ou não importa, podem acontecer os 3 ao mesmo tempo ou não. O animal pode ter sintomatologia ou não. E muitas vezes, esse animal que não apresenta sintomatologia, ele é um grande eliminador de ovos. Então a gente tem que ter isso muito claro. Não, uma coisa é a doença que esse paciente pode estar apresentando. E a outra coisa é que os americanos chamam de worm person, aquele indivíduo que elimina muitos ovos, aquele indivíduo que é capaz de infectar muitos outros e que com muita frequência não apresenta sintomatologia. O que significa que nós temos que estar atentos, fazer exame de fezes pelo menos de vez em quando, e pensar que nós temos que fazer prevenção como qualquer outra parasitose dos nossos pacientes. E eu até chamo a atenção, né, para essa fotinho aqui, é uma foto de um paper publicado pelo Travessa, porque a gente sempre acaba associando aí as parasitoses sempre a filhote com aquele barrigão. Esse barrigão é muito característico do toxocara, de infestações altas aí por toxocara, né? Mas, assim, um cachorrinho nessas condições, muito provavelmente ele é multiparasitado, né? Não é só o toxocara que tá ali. Mas a gente tem que deixar de pensar que é só um que está envolvido e que outros estão, e obviamente zoonose, né? Bom, mas a gente também tem os cestódios, né, Malê? E aí eu volto para você. O que você pode falar para a gente da importância dos cestódios, né? E a participação aí de hospedeiros intermediários? Divide pra gente um pouquinho do Dipylidium, aí o famoso, popularmente chamado de tênia canina. O que você pode contar pra gente um pouquinho desse verme? Bom, a primeira coisa que eu vou dizer é que eu sou apaixonada por Dipylidium caninum, que eu gostaria de todos os dias atender um quadro de dipilidose, porque é um quadro fácil de resolver, né? Porque a minha vida só tem caso complicado, a pessoa já começou a me chamar de Doutora House atualmente, né? E o meu sonho é que a queixa seja: doutora, meu cachorro tá defecando e nas fezes do meu cãozinho aparecem umas sementinhas de arroz que andam sozinhas, que é o que você tem nessa figura aí no slide. Isso são as proglotes, que são segmentos desse dipilídeo. Os cestódios, eles têm essa característica, né? Eles têm uma cabeça esquisita com umas ventosas, que a gente vai chamar de scólex, que parece uma cebola. Esse scólex faz a fixação dele ali no intestino delgado, e depois o corpo dele ele vai vindo todo segmentadinho, com diferentes pedacinhos que são as proglotes, e que à medida que se afastam da cabeça, à medida que se afastam do scólex, a gente tem um envelhecimento dessas proglotes. Então aquelas que ficam mais para trás são as mais velhas, mais maduras e mais velhas, e as que ficam mais próximas à cabeça são as mais jovens. Essas proglotes, elas contêm todo o aparato reprodutivo aí do parasita e contém também várias cápsulas contendo vários ovos. A cápsula chama cápsula ovígera,
que é essa coisa redondinha que vocês veem aí na foto, e os ovos aí contidos aí dentro. Cada cápsula ovígera contém de 16 a 20 ovos. E aí o que vai acontecer? Eu tenho um indivíduo positivo que tem o dipilídeo dentro do intestino, que pode ser mais de um, ele não necessariamente tem que ser um verme solitário. E aí esse dipilídeo, ele começa a eliminar essas proglotes. A proglote que é mais velha, ela vai se soltando do corpo do verme e ela começa sendo eliminada com as fezes. E essas proglotes, elas têm mobilidade isolada. Elas conseguem sair se arrastando pelo ânus e conseguem se mover um pouquinho no ambiente. Muitos desses animais, a maior parte deles, na verdade, apresenta como única manifestação clínica prurido anal. E esse prurido anal acontece justamente porque a proglote vai sair e a hora que ela se arrasta, isso coça. Poucos pacientes acabam tendo diarreia por conta de dipilídeo, mas isso é realmente muito raro. Então a maior parte dos animais que vêm para o nosso atendimento, ou eles vêm porque o paciente apresenta essas proglotes no conteúdo fecal, ou porque eles estão arrastando o bumbumzinho no chão. Maravilha! Aí o que acontece? Essas proglotes vêm para o meio do ambiente e no ambiente elas não conseguem resistir. Então elas sofrem uma dissecação que é realmente rápida e elas liberam essas cápsulas ovígeras no ambiente. Quem mora no ambiente em grande quantidade? As larvas das pulgas. E as larvas das pulgas, elas vão se alimentar desses resíduos de proglotes, dessas proglotes e das cápsulas ovígeras. Então esses ovos, eles acabam eclodindo na larva da pulga e a larva da pulga passa a ser agora infectada pela larva do dipilídeo. Quando essa larva amadurece e vira uma pulga adulta, ela vai fazer o repasto no cão. Então ela ascende, né? Ela sobe ao cão e a hora que ela começa a fazer o seu repasto, ela causa prurido. Quando o cachorro vai se coçar, ele acaba ingerindo a pulga essa que contém a larva do dipilídeo no corpo. Ele faz a digestão da pulga e a partir daí ele libera essa larva no intestino e acaba formando um novo verme. Por isso, pessoal, uma coisa muito importante, é muito fácil a gente tratar dipilídeo, mas é muito fácil o animal se reinfestar. Sempre tem que ter um casamento perfeito. Quando eu faço o tratamento para dipilidose, que a gente normalmente faz com praziquantel, simultaneamente eu tenho que fazer tratamento antipulga para o cão e controle de ectoparasitas no ambiente. Senão esse ciclo nunca mais consegue ser quebrado, tá? Exatamente, né? Uma coisa depende da outra. Mas, voltando aí de novo para os nematóides, né? Eu acho que um ponto de atenção, e que aí eu queria voltar para a Norma, é uma característica de alguns deles, né? Especialmente os ancilostomídeos e os ascarídeos, de latência tecidual. E aí, Norma, você pode falar um pouquinho para a gente qual que é a importância disso e qual o papel, né, disso quando a gente pensa no ciclo desses vermes? Olha só, Malê já falou brilhantemente, né, da importância de todo clínico conhecer o ciclo dos parasitos que acometem os nossos pacientes. Se o clínico não quiser saber nada mais sobre parasitos, pelo menos o ciclo, porque se a gente conhece o ciclo, a gente consegue resolver muitos problemas do dia a dia na clínica, né? Malê já mostrou dipilídeo com pulga, como é que isso tudo acontece. E a maioria de nós esquece que ancilostomídeos e ascarídeos podem ser transmitidos da mãe para os filhotes numa idade muito tenra. Muito, muito, muito tenra. Então, o que nós temos sempre que lembrar? Não dá... Olha só, essas duas imagens do ciclo, elas são bastante representativas. Uma cadela adulta, né? Nós estamos falando de um filhote. Uma cadela adulta que se infecte com ancilostomídeos ou com ascarídeos, alguns chegarão a adulto, vão fazer o ciclo, fechar o ciclo normalmente, intestino, colocar ovos e tal. E outras formas poderão se incistar. Elas se incistam nos tecidos dessa cadela e podem ficar por um bom tempo no tecido da cadela encistados.
Se for um macho, um cão macho, provavelmente essas larvas vão morrer em pouco tempo, mas se for uma fêmea, eles vão ficar lá. E vão ficar lá esperando a hora de voltar a ciclar em função dos hormônios. Então, o que vai acontecer? Se for um ancilostomídeo, quando essa cadela estiver amamentando principalmente, eles vão passar para os filhotes durante a amamentação, como vocês podem ver na figura. Ancilostomídeos são aqueles que são transmitidos por via transmamária, principalmente para os filhotes. Então, muitas vezes vocês podem ter feito até exame de fezes na cadela, a cadela não ter eliminação de ovos e mesmo assim esses filhotes nascerem e se infectarem logo depois. Já com os ascarídeos pode ser ainda antes, ainda na vida intrauterina. Essas larvas se reativam e infectam os filhotes na vida intrauterina. Então, isso faz com que nós tenhamos sempre que ter presente que filhotes precisam de atenção quanto aos parasitas intestinais. Mesmo que eles não tenham sintomatologia, nós precisamos lembrar sempre que mesmo que a cadela não esteja eliminando ovos naquele momento, ou na hora em que ela foi coberta, ou na hora que ela está parindo, ou nesse tempo de gestação, mesmo que não tenha eliminado ovos, ela pode sim ter larvas encistadas em latência. E aí essas larvas infectarão esses filhotes muito rapidamente. Então isso é alguma coisa que nenhum de nós pode esquecer. Vermifugação dos filhotes na primeira idade é da maior importância sempre. Perfeito, Norma. E além da migração aí para latência tecidual, aí eu chamo mais uma vez a Malê para falar um pouquinho da migração pulmonar que esses vermes fazem aí ao infectarem os cães. E aí é um ponto de atenção que também muitos clínicos esquecem, né, Malê? Você pode falar um pouquinho disso pra gente? Então, é muito frequente que os ancilostomídeos, os ascarídeos e até mesmo os estrondilídeos, eles, quando a gente faz a ingestão de ovos larvados, que é o que normalmente acontece, e a eclosão desses ovos, as larvas dentro do trato digestório, quando elas cheguem ao intestino, elas peguem o caminho da circulação portal, cheguem até o fígado e a partir do fígado elas ganham circulação geral e a partir da circulação geral elas se distribuam para o organismo. O que é mais frequente é que elas cheguem à circulação intratorácica e dentro do tórax esses vermes tenham acesso à euparênquima pulmonar. Isso pode acontecer com qualquer um desses nematóides e a gente acaba desmerecendo muito que muitas vezes indivíduos que apresentem quadros respiratórios importantes e que normalmente são caracterizados ou por taquipneia, uma taquipneia estranha que o paciente não apresentava antes, ou quadros de dispneia, ou até mesmo quadros de tosse, sejam causados por esses parasitas. E aí vem aquele filhote com esses quadros respiratórios, ou até mesmo indivíduos mais adultos, mas isso acaba sendo mais frequente no filhote, a gente acaba sempre pensando em processos virais que causam doenças respiratórias. E a gente esquece dos quadros parasitários. E muitas vezes quando a gente vai fazer abordagem desses pacientes, a auscultação eles não têm alguma alteração característica, mas no momento em que a gente radiografa, eles apresentam quadros parecidos com bronquite, quadros parecidos com micronodulações dentro do tórax, inflamação intersticial, uma inflamação peribrônquica e normalmente eles acabam ganhando uma receita de corticoide, uma receita de broncodilatador, eventualmente uma receita de um antitussígeno. E muitas vezes eles não melhoram. A minha dica sempre atende um paciente com quadro respiratório, ou a gente parte para fazer pesquisa de larvas nas fezes desses indivíduos, e são indivíduos que têm acesso ao meio externo, têm acesso ao jardim, parque público, rua, quintal de terra, ou seja, indivíduos que possam ser expostos a esses parasitas, ou a gente já parte do princípio que deve ter parasitismo pulmonar,
uma possibilidade é essa, e quando eu começo a fazer meu tratamento, eu posso tentar fazer um diagnóstico terapêutico, já faço uma desparasitação desses indivíduos. É uma tentativa que a gente tem. Agora é importante vocês lembrarem que isso não é tão infrequente, que isso na verdade é subdiagnosticado, porque a gente tem alguns estudos que foram realizados no país, estudos na região Nordeste, estudos na região Sul, que mostram achados de necrópsia realmente numerosos de alguns parasitas pulmonares. E a gente precisa lembrar que em crianças isso é muito comum, principalmente com os ascarídeos. Então é muito frequente que você tenha uma criança com lombriga e ela comece a espirrar ou a tossir e ela comece a fazer eliminação dos parasitas junto com a secreção nasal durante os espirros ou durante os acessos de tosse. Então vale a dica, pessoal. Migração pulmonar acontece, normalmente não causa doença muito grave, pode ser assintomático, pode ter sintomas um pouco mais pronunciados, mas sempre considerem como um diferencial de doenças respiratórias parasitismo pulmonar para todos aqueles animais que são desafiados no ambiente. Maravilha, Malê. E até falando de pulmão, eu vou trazer aqui para a Norma um outro parasito que, justamente como você disse, né, Malê, acaba sendo aí subestimado ou subdiagnosticado também, que é o Angiostrongylos vasorum, né? E aí eu pergunto para a Norma, né, qual que é a sua percepção sobre a ocorrência desse verme no Brasil e o que você pode dividir com a gente sobre esse bichinho aí? Olha só, eu gostaria de ter mais informações sobre ele do que a gente tem. Nós sabemos que no estado de Minas Gerais, no Brasil, tem alguns relatos. Ocorrência desse parasito é esporádica. Um acha aqui, o outro acha ali, é raramente diagnosticado. Ele é um parasito que o nosso grupo aqui do Rio tem perseguido, digamos assim, por todo o estado do Rio, na serra, na costa, na área de baixada litorânea. Nós temos feito bastante pesquisa em busca desse parasito. Eu, pessoalmente, acho que nós estamos não estamos fazendo os melhores diagnósticos possíveis. Eu acho que esse parasito está aqui. Eu acho que ele está no Rio, sim, mas a gente não encontra. Nós ainda não encontramos. A verdade é a seguinte, é um parasito que tem o hospedeiro dele intermediário, são os moluscos, né? Vocês podem ver aí um caracol no ciclo. Teoricamente, os melhores hospedeiros intermediários são as lesmas, aqueles que não têm casca mesmo, mas a gente procura em todos os que a gente encontra. Esses moluscos, eles se alimentam bastante de fezes de cão, eles gostam de comer o material fecal dos cães, então é muito frequente em lugares de higiene precária a gente encontrar esses animais lá se alimentando das fezes dos cães, e mesmo assim, pegando esses moluscos e fazendo o exame de fezes dos cães, nós ainda não encontramos nenhum caso de Angiostrongylos no Rio. Agora, uma coisa muito importante para todos nós clínicos pensarmos é o seguinte: não temos muitos registros no Brasil, não sabemos exatamente qual a frequência de circulação desse parasito, mas ele está no país. Já há relatos dele no Brasil. Isso é um ponto importante, portanto, pode acontecer. E ele já foi relatado em Minas Gerais com mais frequência do que até onde eu me lembre no Brasil inteiro. Então a gente tem que ter isso presente na cabeça. E lembrar que a sintomatologia da infecção dele é muito semelhante à sintomatologia da dirofilariose. Entretanto, se vocês olharem embaixo, né, nesse slide, vocês vão ver que o tamanho do Angiostrongylos é muito pequeno em relação ao tamanho da dirofilária. Uma dirofilária fêmea pode chegar a 30 centímetros de comprimento. Os machos vão de 15 a 20, as fêmeas são maiores. E os Angiostrongylos são pequenininhos, eles são de milímetros, 20 milímetros um adulto. Então vocês vejam que
ao fazer uma necrópsia, por exemplo, é muito fácil perder um Angiostronchus. Perder uma Dirofilaria é quase impossível. Agora, perder um Angiostronchus é muito fácil. Então, esses danadinhos desses Angiostronchus são pequenos, eles ficam mais ou menos no mesmo habitat da Dirofilaria, são os vasos pulmonares, as artérias pulmonares e as câmaras cardíacas direitas. Os adultos ficam lá, botam ovos, só que essa danada desses ovos eclodem e as larvas ganham, elas sobem, depois elas são na árvore respiratória, são deglutidas e são eliminadas nas fezes do cão. É um ciclo que difere bastante aí. E essas larvas são muito, muito, muito delicadas. Qualquer exame de fezes que se faça em busca de ovos não vai detectar essas larvas, porque provavelmente elas se romperão. Elas são larvas muito, muito delicadas. Só por exame de fezes, por berma, se pode encontrá-las. E mesmo assim, se a osmolaridade não estiver certa, se o pH não estiver certo, essas larvas podem se romper mesmo no berma. E para piorar a nossa vida, o berma tem que ser feito com fezes frescas. As larvas têm que estar ativas para elas migrarem. Lembra disso? Então, é tudo muito complicado, porque tem que ser fezes frescas, bem conservadas. A diluição tem que ser muito bem feita dessas fezes, que é para essas larvas não se romperem, porque se elas se romperem, elas não vão nadar na direção que a gente precisa para poder encontrá-las no berma. E, uma vez uma larva rompida, não há quem possa encontrá-la ao microscópio. Então, são muito difíceis esses diagnósticos. Eu posso dizer a vocês que nós temos procurado, nós temos parcerias com o pessoal da Fundação Oswaldo Cruz, temos feito tentativas de diagnóstico de todas as formas, molecular, tradicional, parasitologia tradicional, com berma. Graças a Deus, hoje nós temos uma técnica nova que os italianos desenvolveram, que são os Flotac, que nós estamos tentando usar Flotac também, estamos começando a trabalhar com Flotac, e esperamos que com o advento do Flotac seja mais fácil encontrá-las. Mas eu gostaria de dizer a vocês que eu tenho certeza que a gente convive com Angiostronchus, mas eu ainda não consegui provar isso, mas eu ainda vou conseguir. Então, chamo a atenção de todos vocês, um cão que tenha uma sintomatologia muito parecida com a sintomatologia de dirofilariose, mas que vocês não encontram dirofilária, não encontram antígeno de dirofilária, não encontram microfilária na circulação, desconfiem do Angiostronchus, porque pode muito bem ser ele, principalmente se for um animal de vida livre no ambiente, em ambiente que tenha muitos moluscos. E uma coisa importante é o seguinte, muitas vezes as pessoas dizem, mas o meu cachorro não come molusco, ele é muito bem alimentado, ele não se alimenta de molusco, não precisa comer o molusco. Se o molusco tiver deixado aquele muco que eles deixam numa pedra, num galho, e o cachorro levar a boca nessa pedra, nesse galho, ele pode se infectar. Então, não é necessário que o cão se alimente do molusco. Pode ser indiretamente, onde o molusco já passou. Mas lembrem-se, é muito provável que eles estejam por aqui, só que a gente ainda não conseguiu provar. Se vocês me ajudarem a provar isso, eu vou ficar muito satisfeita. Karen, preciso de você. Malê, preciso de você. Vamos à caça do Angiostronchus. A gente está tentando trazer o Flotac aí, né, Norma? Quem sabe a gente tem alguns resultados aí que mostrem um pouquinho da ocorrência desse parasita, porque realmente eu também tenho a mesma desconfiança que você. Ele tá por aí, a gente só precisa encontrar ele. E aí, falando também, já que a gente está falando de parasitas que podem, né, ter uma ocorrência um pouco mais rara ou que está menos no nosso radar, eu chamo a Malê para falar um pouquinho do Spirocerca lupi, né? É um verme aí também totalmente diferente daqueles que a gente está acostumado, habituado. E aí, Malê, fala pra gente um pouquinho quem que é esse cara e quais as consequências que ele traz para o cão.
Então, esse é um verme que, graças a Deus, ele é um pouco mais raro, porque as repercussões dele elas são bem ruins. Né? O Spirocerca lupi, todo mundo vai lembrar, quem sempre fala de Spirocerca lupi pra gente é o professor do radiodiagnóstico. Ele sempre vai mostrar pra gente uma lesão específica proliferativa nas vértebras torácicas que corresponde a um ponto onde eu tenho um granuloma no esôfago de alguns cães, né? Porque acaba tendo uma síndrome quase que paraneoplásica ali nesses pacientes. O que vai acontecer? Eles vão se infectar, na verdade, ingerindo esse besouro bonitinho, que é um famoso besouro rola-caca, porque eu não falo palavrão, eu sou uma lady, né? E Norma Labarte tá aqui, então eu preciso manter uma postura. Então o besouro rola-caca, que é um besouro que normalmente se alimenta de fezes, e ele faz bolinhas de fezes, eles vão levando, né? Eles acumulam essas fezes que eles vão se alimentar, inclusive se utilizam para fazer alguns ninhos em alguns pontos específicos. Existem fotos lindíssimas que a gente vê um monte desses besouros, na verdade, trabalhando coletivamente para empurrar essas fezes para algum outro lugar. Então é mais fácil fazer uma bolinha e ir empurrando isso para frente. Então isso é muito comum em propriedades rurais, né? Normalmente são besouros coprófagos que vão se alimentar das fezes, principalmente de ruminantes, mas principalmente dos grandes ruminantes. E aí o que acontece? Os cachorros, os cães que habitam nessas propriedades, normalmente ou eles vão ingerir realmente as fezes, porque é uma coisa que cão gosta de fazer, é coprofagia, e ele não se importa de qual seja a origem dessas fezes. O cão gosta de comer matéria fecal, é prazeroso para ele fazer isso, e de vez em quando, na hora que ele vai comer essas fezes, ele acaba ingerindo besouro também. E esse besouro, ele atua como hospedeiro intermediário, então ele pode ingerir o besouro e se infectar, porque o besouro pode ser o portador da larva, mas ele também pode ingerir o hospedeiro paratênico. O hospedeiro paratênico são outros animais, são outros vertebrados, que podem ser aves, podem ser pequenos répteis, podem ser roedores, que eventualmente façam ingestão de fezes ou que ingiram o próprio besouro. E aí o que vai acontecer? Ele vai digerir aqueles ovos que eventualmente estão presentes aí nessas fezes, ele vai fazer a liberação da larva no trato digestório, a larva vai fazer aquele caminho migratório errático, vai cair na circulação, penetra pela parede do estômago, acaba caindo na aorta abdominal e da aorta abdominal ela cai na aorta torácica. Na aorta torácica ela pode já formar alguns granulomas. Ela pode inclusive ser responsável por alguns aneurismas da artéria aorta. Mas às vezes ela consegue passar pela aorta e chegar até a parede do esôfago. E na parede do esôfago ela pode causar a formação de reações granulomatosas importantes que acabam causando obstruções parciais ou até mesmo obstruções totais do esôfago. Então a clínica que esses cães apresentam quando eles têm espirocercose normalmente é uma clínica de doença esofágica. Ou eles têm um processo que é um processo de regurgitação, ou eventualmente eles já começam a ter a regurgitação que nem sempre o tutor ou o cuidador desse cão acha que é regurgitação, pode pensar que é vômito, associado com um processo de caquexia progressiva. Quando esse esôfago ele vai ser avaliado por exames radiográficos, que a gente faz o uso do contraste, se observa que esse contraste tem um estreitamento, uma obstrução parcial muito impressiva ou uma obstrução total, e normalmente com uma reação nas vértebras torácicas adjacentes ao ponto desse granuloma. E aí o que se pode fazer muitas vezes é fazer a tentativa cirúrgica para consertar isso, porque mesmo que a gente saiba que isso é espirocercose, o que é muito difícil, esse granuloma dificilmente ele se desfaz com a saída dos parasitas ali de dentro, porque se formou uma reação que inclusive contém muita fibrose. Se a gente consegue descobrir antes, por exemplo, há uma obstrução parcial não tão importante e eu tenho um paciente que tenha fatores de risco, eventualmente nas fezes, a gente pode encontrar ovos.
porque os vermes começam a ovipor e esses ovos eles acabam a descer a partir do esôfago e a chegar até o intestino. Mas é muito infrequente, é mais raro que isso aconteça. É mais comum que esses pacientes acabem apresentando uma dificuldade grande de diagnóstico e ele acabe sendo um diagnóstico mais presuntivo pelo histórico do cão e pelos achados clínicos que a gente tem. E, infelizmente, ele acaba sendo para o cão a principal causa de fibrosarcoma esofágico, que é uma neoplasia bem maligna, com um prognóstico bem ruim. Então, ele é um verme chato, mas chato no sentido de não gosto dele, mas ele é bem redondinho. E, na verdade, graças a Deus, aparentemente, a prevalência dele é uma prevalência relativamente baixa. Ele fica um pouco mais jogado para algumas regiões de Minas Gerais e mais para a região sul do país. Então, graças a Deus, os diagnósticos realmente não são tão frequentes e a prevalência dele realmente é baixinha, tá bom? Perfeito, obrigada, Malê. E aí, como não podia ser diferente, né, a gente não ia deixar de lado a girofilariose, e aí que não é um verme raro não, né, Norma? Fala pra gente da situação da girofilária aqui no Brasil e um pouquinho desse verme. Puxa, Karen, achei que você nunca mais ia falar dela, viu? Já estava aqui preocupada, achando que a coitadinha da girofilária ia ser esquecida, né? Pode ficar de fora. De jeito nenhum. É importante. Deixa de fora. Deixa de fora, né? Tá bom. Então, obviamente que é um dos nemas, dos nematóides mais inconvenientes do nosso convívio, né? É um ciclo lindíssimo, assim como o ciclo do Dipylidium é lindíssimo também, passa por um artrópode, né? E é fantástico a gente pensar que nós temos um euminto grande que envolve no seu ciclo um mosquito, né? Um artrópode. É muito interessante. Bom, obviamente que todo mundo sabe que eu sou caçadora de girofilária, né? Eu vivi a minha vida inteira estudando e andando atrás e querendo saber, e onde tem alguma coisa nova de girofilária eu estou pronta a aprender, mas o importante para todos nós, clínicos de pequenos, povo que está na rotina da clínica, é lembrar que, primeira coisa, gente, essa é uma pergunta que me fazem com muita frequência. Se eu fizer uma transfusão de sangue de um cão portador de microfilárias na circulação, se eu transfundir esse sangue com microfilárias para um outro cão, essas microfilárias vão chegar a adulto? A resposta é não. As microfilárias precisam passar obrigatoriamente pelo mosquito. Se não passar no mosquito, não vai nunca chegar a adulto. Bom, isso posto, então vamos pensar um pouco. Um cão que tem parasitos adultos nas artérias pulmonares e nas câmaras cardíacas direitas, machos e fêmeas, não cães, mas os machos e fêmeas, verme macho e verme fêmea namoram e nascem as microfilárias, que são as larvas de primeiro estágio que ficam na circulação sanguínea desse cão. Precisamos lembrar que os adultos podem permanecer vivos neste animal durante 5 a 7 anos. Então, um casal de girofilária pode ficar lá de 5 a 7 anos namorando e tendo filhotes e as larvas de primeiro estágio circulando. Essas larvas de primeiro estágio podem circular nesse sangue desse animal durante até 2 anos. Então vocês vejam que o ciclo ele é longo, não é uma coisa rápida como outros eumintos. São muitos anos envolvendo tudo isso. Então, machos e fêmeas namorando, microfilárias na circulação, lá vem um mosquito, ingere o sangue. Quando ele ingere o sangue desse cachorro, ele ingere também a microfilária. No mosquito, essa larva se transforma em larva infectante, no mosquito. E depois, então, do mosquito, pode infectar um novo cão. Obrigatoriamente, passa no mosquito. E do momento em que essa larva infectante
penetra no próximo cão, vai levar aproximadamente 6 meses para que a gente possa fazer o diagnóstico, seja por microfilária, seja por detecção de antígeno parasita adulto. PCR não é uma boa ideia para diagnóstico de dirofilária. Então, isso posto sobre a dirofilária, simplificando a história toda, machos e fêmeas adultos namoram, nascem as larvas de primeiro estágio que jamais chegarão a adultos se não passarem no mosquito. Se uma cadela gestante tiver um acidente na placenta e passarem microfilárias da circulação dela para a circulação desse filhote, isso pode acontecer? Pode. Esse filhote pode nascer com microfilaremia? Pode. É raríssimo, mas pode. Mas essas microfilárias nesse filhote não chegarão a parasito adulto se não passarem no mosquito. Então, esse filhote pode ter microfilária, mas essas microfilárias neste filhote não chegarão a adulto. Isso posto, vejam, é um ciclo longo, é um ciclo complexo, demanda um mosquito, é uma confusão danada, e mesmo assim, se vocês olharem para o mapa, e aqui é um mapa pupurri, assim como a Karen apresentou para vocês o pupurri do Labruna, esse aqui é o pupurri da Norma. Eu peguei todos os trabalhos que falavam sobre ocorrência de filária com frequência de infecção por dirofilária no Brasil, de 2005 até maio de 2021, e eu fiz uma média. Isso é uma média de tudo que está publicado, que eu pude fazer. Vejam, Amazonas tem, Pará tem, Rondônia tem, todo mundo tem, Bahia tem, Pernambuco tem, Rio de Janeiro tem, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, até espalhado por aí. Então, nós todos sabemos que onde tem mais mosquito, tem mais cachorro infectado por dirofilária. Todo mundo tem na cabeça que dirofilária é doença da costa marinha. De fato, na costa tem maior frequência de infecções, mas isso não é exclusividade da costa. Longe da costa, no interior, lá no oeste do Paraná, mais de 20% dos cães são parasitados. Então, lá em Foz do Iguaçu, muitos cães são parasitados. Ou seja, onde tem mosquito, pode ter transmissão de dirofilária. Vejam no mapa, é muita dirofilária. E a gente sabe também que dirofilária gosta de lugar bonito. Dirofilária é muito frequente em locais conservados, Mata Atlântica, lugar bonito, beira de praia, é onde dirofilária infecta muitos cães. Não é uma parasitose de ambiente urbano. As grandes metrópoles não são o melhor lugar, porque os mosquitos são melhor controlados nas grandes metrópoles, muito embora as grandes metrópoles tenham mais calor também, concentrem um pouco de calor. Mas vejam, num estudo recente feito no início de 2020, um pouquinho antes de começar a pandemia, aqui no Rio, nós encontramos 7% dos cães, independente de sintomatologia. Esse foi um estudo que nós fizemos assim, pegamos amostras de sangue de laboratórios. Animais estavam fazendo check-up para cirurgia, animais com neoplasia, qualquer coisa, não importava. Nós coletamos essas amostras de sangue, fizemos então os testes e encontramos 7% dos cães parasitados. E aqui, Karen, você vai me desculpar, eu não resisto a dizer para os meus colegas que os gatos também pegam dirofilária. Os gatos não podem ser tratados. Se eles pegarem dirofilária, eles vão morrer de dirofilária ou vão morrer com a dirofilária, porque nós não temos nada para fazer se eles se infectarem. Então, prevenção nos gatos é mais importante do que a prevenção nos cães, embora a infecção de gatos seja mais rara. Cães são muito suscetíveis à infecção por dirofilarinite. Muito. A maioria dos cães é muito suscetível. E muito interessante também, assim como nos intestinais, há cães que têm muita microfilaremia e eles atraem mais mosquito do que os outros. A natureza é sábia.
Então, os mosquitos são atraídos pelos cães que têm muitas microfilárias, assim como aqueles animais que não têm sintomatologia, mas eles têm a infecção por gastrointestinais, por parasitas gastrointestinais, eles eliminam muitos ovos, porque é assim que eles vão manter as espécies em circulação. Então, gente, muito cuidado. Dirofilária, ela andou meio desaparecida, mas ela voltou e voltou com força total. Vejam, o Rio de Janeiro tem 32%, no estado do Rio de Janeiro, 32% de média, Pernambuco tem 33% e, surpreendentemente, o Paraná 22%. Então, não é privilégio da costa, a costa tem mais, não é privilégio da costa. Vejam, Rondônia tem, Rondônia está lá do outro lado do mundo e Rondônia tem 13%. Então, todo cuidado é pouco. Por favor, recomendem prevenção. Muita prevenção. Os nossos pacientes merecem que nós nos preocupemos com essa parasitose, que ela é fatal. Se não for feito nada, vai acabar matando o nosso paciente, com as sintomatologias mais variadas e muito frequentemente por coagulação intravascular disseminada. Tromboses importantíssimas. Então, gente, por favor, levem a sério, não é brincadeira. Dirofilária é um parasito a ser levado muito a sério. Obrigado, Karen, por botar meu parasito aí. E a gente vai voltar nele de novo, não se preocupa não. Mas olha só, esse negócio dos gatos, de fato, lógico que o assunto hoje é cães, adoraria estar falando de gatinhos também, mas a gente fala tanto de prevenção em cão e fala nada de prevenção em gato, né, no qual a doença aí é bem complicada. Bom, a gente fez aí meio uma abrangência geral dos vermes mais relevantes, alguns para a gente relembrar também que eles existem, né? Não deixar de lado. Mas aí eu queria entrar aí no assunto de vermifugação, profilaxia, tratamento. Então eu vou começar com a Malê. Malê, particularidades na vermifugação de filhotes, né? Então os filhotes eles acabam sendo não só mais suscetíveis, porque a gente falou inclusive da transmissão aí transplacentária, transmissão pelo leite também, mas também as doenças muitas vezes nesses animais acabam tendo aí uma repercussão maior clinicamente falando. O que você pode falar pra gente sobre a vermifugação de filhotes? Então, a primeira coisa é que, a despeito de tudo que se comenta atualmente de uma medicina mais curativa, né, no sentido de tratamento de doenças infecto-parasitárias, do que, na verdade, de fazer tratamentos preventivos, a vermifugação dos filhotes ela vai fugir um pouco a esse novo pensamento, justamente pela possibilidade que a gente tem deles já nascerem infectados ou infestados e adquirirem esses parasitos também durante o processo de aleitamento. E no filhote, a doença parasitária é muito mais grave, porque se a gente fala que ela pode ter uma repercussão gastroentérica, vômito e ou diarreia, causa desidratação. E os filhotes, né, os indivíduos que são muito jovens, têm a desidratação como principal causa de mortalidade, porque eles entram em colapso circulatório muito rápido, porque eles migram da desidratação para hipovolemia e para choque muito rapidamente. Então, o ideal é que a gente tenha um esquema de prevenção para que eles não desenvolvam esses quadros mórbidos na infância. Então, o que se indica normalmente? Se indica começar a realizar a desparasitação desses indivíduos com 2 semanas de idade, a se repetir às 4 semanas de idade, 6 semanas de idade e 8 semanas de idade. Aí o que a gente vai pensar? Por que a gente vai fazer um protocolo com 2, 4, 6 e 8 semanas de idade? A primeira coisa a se pensar é que talvez no indivíduo muito jovem eu já não tenha uma gama de fármacos muito grande que eu possa utilizar nas 4 primeiras semanas, porque ele ainda não tem um armamento metabólico muito bom
e ele fica muito afeito a processos tóxicos por conta dos medicamentos antiparasitários. Então, normalmente, a gente tem um espectro restrito de antiparasitários que a gente possa utilizar, e a gente nunca faz uma prescrição de doses muito altas também. Porque se ele tiver uma carga parasitária muito grande, eu corro o risco de uma morte massiva de parasitas, determinando endotoxemia importante para esses indivíduos. Então, por isso que a gente normalmente indica realizar com aqueles vermífugos que são vermífugos um pouco mais brandos, como, por exemplo, uma coisa que ainda se usa, que é a piperazina, às vezes, para indivíduos com 2 e 4 semanas de idade, e a partir daí, quando ele começa a utilizar alguns mecanismos que são um pouco melhores no sentido farmacológico, a gente repete com 6 e 8 semanas. Então, na verdade, nos 2 primeiros meses, ele acaba recebendo a administração de um antiparasitário a cada 2 semanas, para que a gente faça o combo do filhote e justamente para terminar antes das 8 semanas, para que ele inicie o processo de imunização desprovido de doença parasitária, para que a gente atinja o melhor objetivo que a gente tem da administração das vacinas, imunizando esses filhotes e os protegendo agora contra as doenças virais, eventualmente bacterianas, mas as infâncias virais são mais importantes. Então eu otimizo também o esquema de imunização. Alguns indivíduos propõem que a gente continue fazendo administrações mensais até os 6 meses de idade. Mas isso acaba sendo muito questionável, porque se a gente faz isso bem até as 8 semanas de idade, talvez a partir daí a gente já possa começar a se utilizar de artifícios um pouco melhores, que às vezes é realizar o exame de fezes ou fazer essa administração mensal para aqueles indivíduos que têm uma alta taxa de exposição, que são aqueles animais que vão ser colocados em ambientes de desafio. Os animais que são criados no meio rural, que têm acesso à propriedade rural, quintal de terra, quintal gramado, que vão para o parquinho, que vão passear na rua. Então, a partir daí, o que a gente faz é determinar se eles precisam fazer mensalmente todos os meses ou se a gente pode, na verdade, estipular um programa mais individualizado aí para esses indivíduos. E a partir do momento em que eles tenham passado por todo o processo desse tratamento na infância, a partir daí a gente vai estipular intervalos de acordo efetivamente com o risco do paciente. É aquela luta que a gente tem com relação aos protocolos individualizados. Então, indivíduos que não tenham acesso ao meio externo, que não tenham acesso a pacientes, a ambientes de desafio, talvez eles possam receber uma medicação uma vez ao ano, uma vez a cada 6 meses, ou a gente faça programações para verificar se eles têm necessidade de fazer a administração do antiparasitário. Aqueles indivíduos que são colocados em risco, o indivíduo que realmente tem acesso a locais onde circundem outros cães, onde circundem gatos, são os indivíduos que começam a ter uma necessidade de uma frequência um pouco maior, que pode variar de administrações de antiparasitários a cada 3, 4 ou até mesmo a cada 6 meses, e aí varia de acordo com o risco de cada um, tá? Perfeito, Malê, obrigada. Ainda falando sobre vermifugação, acho que vale aqui a gente falar, traçar aí alguns aspectos, né, sobre aqueles protocolos que falam de vermifugação quinzenal versus mensal. O que é certo, o que é errado, mas existe um racional para essas decisões. E aí eu chamo a Norma para discutir um pouquinho com a gente sobre qual que é a racional da escolha desse tipo de vermifugação. Olha só, como a Malê acabou de dizer, tudo depende da situação e de que momento nós estamos falando, da idade do paciente, enfim, o que nós queremos fazer ao aplicar um medicamento para matar os vermes. Ou seja, se nós temos um paciente que está doente, ele precisa reduzir a quantidade de parasitos que ele alberga, porque ele está doente pela grande quantidade de parasitos, pela reação inflamatória, pela esfoliação, seja o que for. Esse animal precisa de tratamento. Então, nós temos que diminuir a carga parasitária dele. Nesse caso, nós precisamos fazer vermifugação mais frequente,
porque nós precisamos lembrar que a maioria desses parasitas gastrointestinais, eles têm um tempo de migração dentro do paciente de aproximadamente 6 semanas. Então, se nós pensarmos, hoje, o paciente está doente, ancilóstoma, está mal, ele está com diarreia, ele está anêmico, eu preciso tomar atitude, eu preciso lidar com esses ancilóstomas. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um vermífugo e vou eliminar os parasitas adultos, ou eliminar ou reduzir muito a quantidade de parasitas adultos quando eu fiz o vermífugo. Só que provavelmente este paciente tem larvas ciclando, elas estão por aí chegando ainda no intestino. E aquelas larvas que ainda não chegaram ao intestino, elas não são suscetíveis à grande maioria dos vermífugos que nós usamos. Então, por isso, nós temos que fazer de novo a administração do vermífugo. Então, lembremos sempre que são 6 semanas de ciclo, né, entre a infecção e o parasito no trato digestivo. Então, eu faço o vermífugo hoje, mato quem está lá, que vai entrar em contato com esse produto. E aquelas larvas que estão chegando para se transformar em adulto no habitat onde ela vai ficar, elas não são suscetíveis. Então, eu tenho que administrar de novo para pegar essas larvas que eu não pegava. Por isso, a gente vai fazer 15 dias depois. E provavelmente nós vamos ter que fazer isso algumas vezes. Porque se esse animal está tão mal assim, se ele andou eliminando muitos ovos, então esse ambiente onde ele está vivendo deve estar muito cheio de novas larvas para que ele se infecte de novo. Então a gente vai ter que fazer isso mais seguidinho. No momento em que nós controlamos a situação, o animal está bem, clinicamente bem, fazemos exame de fezes, está tudo certinho, agora eu posso aumentar o meu intervalo tranquilamente. Não preciso mais fazer essa vermifugação tão seguida. Posso fazer mensal, posso fazer de 2 em 2 meses. De novo, Malê já apresentou muito bem. Depende muito da exposição. Mas o animal que está doente, ele precisa de administração mais frequente por causa do tempo das larvas ciclando. Maravilha. Obrigada, Norma. E aí, ainda continuo contigo, eu falei que a gente ia voltar na Dirofilaria, e aí fica sempre a dúvida, principalmente para veterinários que atuam aí em locais em que não se deparam tanto com a dirofilariose, né? Como que deve ser feito o preventivo, como e quando, né? Principalmente para aqueles animais que vão se deslocar para uma área conhecidamente endêmica, né? Então, às vezes, lógico que idealmente, né, a prevenção deve ser feita o tempo todo, mas a gente tem muito esse questionamento. Mas o cachorro só vai para a praia aí no final do ano, e aí, será que eu dou, será que eu não dou? Quando que eu começo, quando que eu termino? Se você puder falar um pouquinho sobre isso, eu acho que vai ser bem valioso para os clínicos. Então, olha só, claro que, na minha perspectiva, todos os cães, onde tiver mosquito, todos os cães devem receber preventivo contra a dirofilária sempre. Porque basta o mosquito com fome, um cachorro portador de microfilária para começar a transmissão num lugar. Então, e hoje em dia nós sabemos que os cachorros viajam para todo lado. Antes da pandemia não tinha uma viagem de avião que eu fizesse que não encontrasse com pelo menos um cachorro na sala de espera. Isso, o cachorro na sala de espera junto com os tutores, porque sem contar aqueles que são despachados, que andam de carro, enfim. Os cães andam com as suas famílias por aí tudo. Então, basta um cachorro portador de microfilária num ambiente que tem mosquito para começar um foco novo. Então, o ideal seria que nós pudéssemos fazer prevenção de todo mundo o tempo todo, cães e gatos. Mas eu reconheço que muitos tutores não querem fazer isso, alguns dos meus colegas também acham que isso é um exagero. Enfim, cada um tem seus motivos para escolher os seus caminhos. De qualquer maneira, como nós sabemos, isso é sabido que os riscos, quer dizer, o risco de transmissão
nas áreas de costa são enormes, principalmente nas áreas costeiras de ambiente preservado, que são aqueles ambientes que todo mundo procura quando quer tirar férias de verão. Ninguém inventa de ir de férias para uma praia horrorosa, feia, que não tem nada de interessante. Todo mundo gosta de ir para uma praia bacana, que tem uma mata perto, que é fresca, que é bonita. Todo mundo quer ir para Búzios, todo mundo quer ir para Natal, todo mundo quer ir para Fortaleza, e por aí nós vamos, região dos Lagos do Rio, Ilha do Mel, no Paraná, né, Paranaguá, Peruíbe, em São Paulo. Todo mundo quer ir para um lugar bonito. E aí é o lugar onde tem muito mosquito, que é excelente transmissor, tem muito cachorro portador de microfilária, e é onde os animais vão correr muito risco. Então, se você, vamos dizer, que você more lá no alto da Serra do Cipó, lá sei lá onde, que não tem, nunca teve, não tem nem mosquito, é muito frio, não tem água, quando tem água é muito encachoeirada, não tem mosquito, tá. Você mora num lugar que não tem mosquito. Imagina que você está num lugar que não tem mosquito e você vai passar férias em Búzios, no Rio de Janeiro, onde aproximadamente 60% dos cães residentes são portadores de microfilária. Muito bem. Faça a primeira administração de uma lactona macrocíclica, qualquer uma delas, mais ou menos um mês antes de ir. E aí, mantenha esse tratamento preventivo durante 4 meses no mínimo, para que você tenha certeza que seu cão passou férias e não trouxe girofilária de presente na mala. Essa é a melhor coisa que alguém pode fazer. Não é vacina, não é alguma coisa que você faz antes de sair e vai funcionar depois, não é alguma coisa, é medicação. Então você tem que fazer aqui, ali, lá e lá. E por que repetir? Para que você tenha certeza que nenhuma larva escapou. Porque essas bandidas dessas larvas, elas migram, elas saem do tecido subcutâneo, elas começam a migrar em direção ao tórax, e quanto mais velha ela for, menos suscetível ela será à lactona macrocíclica. Então, começa antes, que é para o animal já ter uma base de lactona macrocíclica, e continue fazendo mais 3 ou 4 meses depois, para você ter certeza que você não trouxe de volta. E mesmo assim, tenha certeza que você não esqueceu de fazer a aplicação ou administração do produto. Gente, por favor, não deixem que os seus clientes levem seus animais para a praia ou para Foz do Iguaçu ou para onde tenha muita transmissão de filária sem preventivo bem feito. Por favor, porque não é brincadeira. Perfeito. E sabe que essa não é uma prática comum, assim, pelo menos em São Paulo, eu lembro claramente, assim, de colegas prescrevendo, dá um dia antes, pode ir pra praia e acabou, e não é bem assim, né? Enfim, muito bom a gente reforçar, essa inclusive é a recomendação da própria também Associação Americana, né, de Girofilariose, lá, o Heartworm Society, então, porque existe um racional para isso, mais uma vez. E aí, por último, né, a gente podia falar muita coisa, mas por último, acho que vale a gente falar um pouquinho dos princípios ativos, né, então conhecer para escolher, e eu chamo a Malê para fechar essa parte aí com a gente, falando um pouquinho desses princípios ativos dos vermífugos. É importante conhecer eles, Malê? Então, Karen, eu acho que eu não vou ser aquela chata que vai ficar listando um número de medicações gigantesco agora, né? A gente tem vários derivados, os benzimidazóis que a gente conhece as lactonas macrocíclicas, a gente conhece a nossa querida Milbebicina oxima, e eu acho que a gente tem dentro das lactonas macrocíclicas, é claro que a gente conhece muito bem as avermectinas, que a gente utiliza há algum tempo. Então a gente tem uma gama bem grande de antiparasitários que a gente possa utilizar. A maior parte desses antiparasitários se volta para os vermes que são vermes redondos, que são os nematóides. O que eu quero chamar atenção em primeiro lugar é
é que a gente precisa lembrar que a gente comentou um verme chato aqui, que é um cestoide, que é o dipilídeo, e os cestoides, eles são mais chatos com relação à resposta aos antiparasitários. E normalmente, para o tratamento dos cestoides, tem que entrar em voga o bom e velho praziquantel. Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que se tem um verme chato que tenha sido detectado, ou na inspeção visual das fezes, ou ele tenha sido efetivamente detectado no copro parasitológico, o praziquantel ele tem que entrar ou separado, fazendo associação de 2 fármacos diferentes, ou ele entra naqueles compostos que são conjugados que contenham o praziquantel. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa lembrar. A outra coisa que a gente precisa lembrar, como a Norma bem disse, é que normalmente o que a gente vai pensar, se a gente lembrar dos ciclos parasitários, né, se a gente for pensar em período pré-patente, mas principalmente no período que eu tenho para ter um indivíduo ovipondo e daquele ovo eu ter um outro indivíduo que é sensível ao antiparasitário, eu tenho aqueles ciclos que a gente aprendeu na faculdade, ou devia ter aprendido, que são ciclos de normalmente 14 dias para os vermes redondos e de 21 dias aí para os vermes chatos de corpo segmentado, que são os cestoides. Então, inicialmente, o que a gente pensa é que se eu oferecer um princípio ativo, que é um princípio ativo que tem uma meia-vida curta, ou seja, aqueles princípios ativos que duram poucos dias na circulação, eu tenho que fazer a repetição desses medicamentos a intervalos um pouco menores. Eu tenho medicamentos que são dados em dose única, porque eles vêm com um conjugado de 2 ou 3 compostos, e que vem na bula para mim a indicação de repetir em 14 dias. A gente não vai criar um protocolo individual para isso. Eu gosto mais de 13, eu gosto mais de 9, meu número de preferência vai ser 19. Não, o que a gente normalmente vai pensar é que se o ciclo parasitário fala para mim que eu tenho adultos ovipondo hoje, eu mato esses adultos e eventualmente as larvas que estão no intestino. Mas eu tenho larvas que podem estar dispersas e eu tenho ovos que não são suscetíveis ao produto, dentro de 14 dias tem uma chance muito grande de eu conseguir pegar essas larvas que chegaram ao intestino e aquelas larvas que eclodiram daqueles ovos sem que elas ainda tenham capacidade de ter se multiplicado. Então, por isso que a gente dá hoje e repete depois de 14 dias. Tem alguns produtos, como é por exemplo o caso do fenbendazol, que uma única administração não satisfaz, porque a meia-vida dele é muito curta e ele não vem associado com ninguém. Então o fenbendazol normalmente a gente dá por 3 dias consecutivos, faz o intervalo de 14 dias e faz mais 3 dias consecutivos. E eu tenho produtos como produtos que contêm lactonas macrocíclicas, que são produtos que têm uma meia-vida um pouco mais longa, que podem durar por um pouco mais de tempo, que me permitem administrar hoje, aguardar 30 dias e fazer uma readministração. Aí alguém levanta a mão e vai falar, nossa, mas o ciclo não era de 14? Se o ciclo era de 14, eu fiz hoje e de repente eu tenho 30 dias, eu não tenho necessidade de repetir. Lembra do que a Norma falou. Eu às vezes tenho algumas larvas que estão em condições anormais e podem estar em pontos do organismo em que elas não sejam suscetíveis ao produto. E a gente ainda vai lembrar que eu tenho pacientes que podem estar num ambiente de desafio e que eu faço um tratamento para aqueles parasitas que estão ali presentes e eu tenho outros que acabam entrando na sequência. Então, quando você faz um produto que tem uma longa duração, mesmo que pareça desnecessário, façam a repetição depois de 30 dias para a gente garantir que a gente fez correto. E esses números, esses tamanhos de intervalo, essas datas que são colocadas, não é porque ninguém fez numerologia na hora de escrever a bula. Não foi por preferências individuais de cada fabricante. Eu acho que tal produto vai bem com 30, vai bem com 28, vai bem com 14. Primeiro, os ensaios experimentais eles foram feitos em cima do que a ciência já nos tinha mostrado a respeito do ciclo de cada parasita individualmente.
Só que é claro que antes esses produtos eles virem à tona para todos nós, todas as empresas fizeram vários testes e fazem testes com intervalos diferentes, inclusive para verificar qual é o melhor período que a gente tem de intervalo para que a gente tenha a melhor eficácia desses produtos. Então, pessoal, cada produto a gente tem que conhecer e, infelizmente, ser médico veterinário é de ter conhecimento. Ser médico veterinário não é ter receita de bolo, não é seguir protocolo. Eu sou a pessoa mais contra protocolo que vocês vão conhecer. Eu acho que a gente tem que ter sabedoria, tem que ter conhecimento e tem que ter atualização. Então a gente precisa conhecer farmacologia sim, preciso conhecer parasitologia sim, preciso conhecer a clínica também. E aliando esses 3 moldes de conhecimento, a gente faz a melhor escolha para cada paciente e se a gente administrar isso de uma forma correta, a gente acaba sendo muito bem sucedido. Perfeito, Malê, muito obrigada. Então, gente, eu encerro agora, eu vou fazer só aí um rápido sumário de tudo que a gente falou, né? Então, a gente falou que a gente deve considerar os eumintos na lista de diagnósticos diferenciais, inclusive animais idosos, como a Malê falou lá no começo, saber as características dos nematóides, até porque alguns deles têm aspectos aí zoonóticos, né? Então você vê, se você tem o diagnóstico desses vermes, você tem que lembrar quem tem potencial zoonótico, quem não tem. Saber do envolvimento de hospedeiros intermediários, paratênicos, né? Então, no caso de cestódios aí, do Dipylidium a pulga, ou ciclos que envolvem potenciais hospedeiros paratênicos. Lembrar que, embora a gente associe sempre caça a gato, cães também caçam, se eles têm a oportunidade. Então, sim, eles podem se infectar dessa maneira também. Lembrar que existe a chance de latência tecidual, então é um ponto de atenção principalmente para cadelas prenhas e suas ninhadas, uma chance grande de contaminação dessas ninhadas. Migração pulmonar de formas jovens, aí, principalmente quando a gente pensa, né, nessas parasitoses intestinais, então é um ponto de atenção para filhotes que venham com eventuais sinais respiratórios. Lembrar que, além disso, a gente ainda tem os vermes específicos pulmonares, como o angiostrongylus, e aqueles vermes que também, como o espirocerca, que é um verme esofágico, que, embora sejam esses 2 vermes um pouco mais raros, ou eles não devem de maneira nenhuma fugir do nosso radar aí, lembrar que eles têm hospedeiros intermediários e paratênicos no seu ciclo. A girofilariose é considerada ainda uma doença negligenciada e ela deve ser sempre um ponto de atenção, mesmo em áreas que a gente não considera como endêmicas. A vermifugação, né? Lembrar que existe tratamento, existe profilaxia, então tem que saber a diferença, tem que saber escolher e também para qual aumento você está visando essa proteção, esse tratamento. E óbvio, para isso a gente precisa de ter o conhecimento não só dos ciclos dos vermes, como a Malê aí terminou falando, mas também dos princípios ativos e o que a gente espera deles. Então gostaria de agradecer a Malê por aceitar o convite, a Norma por aceitar esse convite, esse bate-papo aí sobre os vermes, e agradeço vocês que ficaram aí até o final com a gente. Muito boa noite. Então, após uma revisão das principais verminoses em cães, vamos falar um pouquinho agora do Nexgard spectra. Ele tem em sua composição o Afoxolaner e a Milbemicina oxima. O Afoxolaner, ele é da classe das isoxazolinas, que é um ectoparasiticida com ação contra pulgas, carrapatos e ácaros. Ele atua bloqueando os canais de cloro, que são mediados pelo receptor GABA, que fica nas células nervosas dos artrópodes. Já a Milbemicina oxima é uma lactona macrocíclica, que tem ação endoparasiticida contra os vermes nematóides, né, que são os redondos. E ele atua na ativação dos canais de cloro, que são mediados pelo receptor glutamato dos nematóides. Eles têm em sua composição princípios que se adequam a serem utilizados de forma conjunta. Então, o Afoxolaner e a Milbemicina oxima, ambos podem ser administrados com ou sem alimento,
o que melhora e muito na adesão ao tratamento e tem com isso uma farmacocinética que é previsível, né? Ambos têm ação rápida de absorção, então o afoxolaner é de 2 a 4 horas, enquanto que a milbemicina oxima de 1 a 2 horas, então rápido início de ação de ambas as moléculas. O afoxolaner tem uma meia-vida média de 14 dias e a milbemicina oxima de 1,6 a 3,3 dias, então ambos são ideais para uma dosagem que é feita uma vez ao mês. Quais então são as suas indicações? Para cães adultos e filhotes, a partir de 8 semanas de idade e a partir de 2 kg de peso, numa dosagem de 2,5 mg por quilo de afoxolaner e 0,5 mg por quilo de milbemicina. Com isso, é indicado no tratamento e na prevenção de infestações por pulgas e carrapatos, no tratamento da sarna, que é causada pelo ácaro Otodex notis, e também no tratamento de infestações de verminoses gastrointestinais, que são aquelas causadas pelos vermes redondos, que são os nematóides. São eles os ancilostomídeos, os ascarídeos e os tricorídeos. É um produto extremamente seguro, tá? Então, para filhotes a partir de 8 semanas e 2 kg de peso, tolerado mesmo em uma dose de 1,3 e até 5 vezes a dosagem máxima, pensando aí em 3 administrações mensais mais 3 administrações quinzenais, ainda se mostrou seguro. Tolerado também até 5 vezes a dose máxima da milbemicina, mesmo naqueles cães que têm aquela mutação que é caracterizada pela deleção de 4 pares de bases do gene MDR1. Esse é um produto que ele já é comercializado em 77 países. Então, a gente consegue uma farmacovigilância de forma global. É contraindicado ou utilizado com cautela naqueles animaizinhos com hipersensibilidade conhecida ao afoxolaner, filhotes abaixo de 8 semanas de idade ou 2 kg de peso, não utilizar em gatos, humanos ou outras espécies que não sejam os cães, e não há estudos de segurança em fêmeas prens ou lactantes. É um produto extremamente palatável, o que auxilia e muito, tanto na adesão ao tratamento, porque é um tablete mastigável de sabor carne, que é delicioso e macio e todos os cães adoram. Inclusive, em um estudo que foi feito comparando a palatabilidade, demonstrou 94,7% de cães preferindo o NexGard Spectra. Então, resumindo, NexGard Spectra é um tablete macio, sabor carne, que todos os cães adoram. É administrado em dose mensal, o que é conveniente e fácil para o tutor lembrar. Ele pode ser oferecido com ou sem alimento para aqueles filhotes a partir de 8 semanas e 2 kg de peso. Ele não é afetado pelo banho, pelo shampoo ou natação. NexGard Spectra, ele tem 5 apresentações. Então, nós temos o PP, que é para cães de 2 a 3,5 kg. Temos o P, que é para cães de 3,6 a 7,5 kg. Temos o M, que é para cães de 7,6 a 15 kg. Temos o G, que é de 15,1 a 30 kg. E temos também o GG, que é de 30,1 a 60 kg de peso. Então, esses são os produtos que nós temos a oferecer. Muito obrigado para quem ficou até esse momento conosco e tenha uma boa noite.